Obrigação de fazer. A obrigação de fazer é aquela em que o devedor se compromete a executar conduta ou serviço humano em benefício do credor. Para que a gente aplique a legislação envolvendo a obrigação de fazer, nós temos que conhecer as duas espécies de obrigação de fazer, que é a obrigação de fazer fungível e infungível. A obrigação de fazer fungível é aquela que pode ser cumprida, executada por qualquer pessoa que tenha aptidão técnica para cumprir a prestação a que o devedor se comprometeu. Então, aqui poderíamos citar em exemplos quem faz o reparo de um computador, então seria a pessoa especializada em equipamentos de informática daquela marca, daquela tecnologia, mas não precisa ser aquela pessoa física, aquela pessoa natural específica. Diferente da obrigação de fazer infungível, também identificada como obrigação de fazer intuito personae ou personalíssima. Nessa, o devedor foi contratado para executar serviço humano em razão das suas características pessoais. É o caso do artista contratado para execução de uma obra de arte, de um médico super especializado que foi contratado para aquele determinado procedimento estético, ou também do advogado que é contratado para acompanhamento de um processo em caráter de exclusividade. Então, nesses casos, só o devedor pessoalmente poderá executar a prestação. Identificadas essas diferenças, nós conseguimos entender que o artigo 247 do Código Civil só se aplica para a obrigação de fazer infungível. Ou seja, lá no artigo 247, se o devedor não cumpre a prestação que é só a ele imposta, resolve-se em perdas e danos. Portanto, se nós contratamos um artista para pintar uma obra de arte específica, só aquele artista poderá executá-la. Se nós contratamos um estilista famoso para a criação de uma roupa, de um vestido, de uma roupa feminina ou masculina exclusiva, só ele poderá executar. Se ele não executa, resolve-se em perdas e danos. Diferente do 249. No 249 caput do Código Civil, que se aplica só para a obrigação de fazer fungível, caso o devedor não cumpra no prazo a prestação, pode o credor, prejudicado pelo inadimplemento, levar em outro sujeito, outro devedor, as expensas, as custas do primeiro devedor. Então, seria aquela situação onde o engenheiro foi contratado para a execução de uma obra. O primeiro engenheiro que foi contratado, ele não acompanhou, ficou levando engodo, demorando para iniciar o acompanhamento da obra. O credor, o dono da obra, contrata outro engenheiro no valor um pouco maior, ante a urgência do prazo que ele tem, e essas custas a mais, essas expensas, poderão ser cobradas do primeiro devedor que inadimpliu. Então, só vale o 249 para a obrigação de fazer fungível. Já o artigo 248, ele se aplica tanto para fungível quanto para infungível. Então, para ambas as modalidades de obrigação de fazer. Então, pelo 248, nós vamos verificar que se há culpa ou se não há culpa desse devedor inadimplente. Se não houver culpa, desfaz-se, resolve-se a obrigação. Se houver culpa, responde pelo equivalente, mais perdas e danos. Então, se o engenheiro não foi executar a obra, justamente porque ela continha elementos que iam contra a legislação, contra o que ele poderia desenvolver. Então, ele teria um motivo justo, ele agiu sem culpa no inadimplemento. Já se nós pensássemos, poxa, poderia ter cumprido, não havia nada que impedisse ao cumprimento, não havia intempérie, causa natural, chuvas, precisava construir a casa, o edifício, enfim, não foi construir e poderia ter ido. Então, nesse caso, ante a culpa, ele responde o devedor, no exemplo, o engenheiro, pelo equivalente mais perdas e danos. Na obrigação de fazer, existe um último detalhe. O plano de saúde, por exemplo,
qualifica uma obrigação de fazer fungível, porque qualquer funcionário da empresa do plano de saúde poderá autorizar ou não aquele pedido do aderente. Só que existem situações onde há urgência, há emergência. Então, urgência se qualifica como risco à vida, risco à integridade física, risco ao patrimônio do credor. Então, esse credor que sofreu inadimplemento e ele precisa resolver, porque ele está em risco à integridade física, risco à vida, risco ao patrimônio. Ele pode resolver o cumprimento pelas próprias mãos. Ou seja, ele pode, conforme o parágrafo único do 249 do Código Civil, praticar a autotutela, desde que comprovada a urgência ou emergência do cumprimento. Seria o caso de dois vizinhos, onde um vizinho faz a reforma da sua casa sem reforçar o muro de contenção entre os dois imóveis. O vizinho lindeiro, aquele contíguo ao imóvel, verifica que o muro entre os dois imóveis está todo rachando, está em risco de deslocamento de terras, risco de desabamento. Vai lá e arruma, independente de ordem judicial ou administrativa, arruma o muro e depois cobra essa despesa do vizinho que deveria ter feito, que era devedor, portanto, e não cumpriu. Então, para que se aplique o parágrafo único do 249, há essa necessidade de urgência. Então, se houvesse tempo, não houvesse risco, poderia ter proposto a medida judicial, então a ação de obrigação de fazer, por exemplo, pedindo tutela de urgência ou a liminar para que o judiciário autorizasse a execução ali, a obra feita no muro. Mas se não é o caso, ou seja, se há urgência, naturalmente vai poder, conforme o parágrafo único, executar a justiça pelas próprias mãos, ou seja, desenvolver a chamada autotutela, que nesse caso, excepcionalmente é autorizada em lei. Ficamos por aqui então, pessoal, nos vemos no próximo vídeo. Um abraço!